Fala, meus brutos. A gente fala muito sobre as detalhes de como ele fez nessa prova, como ele sobreviveu até o fim. A gente fala muito sobre a vivência que ele tem como corredor e por que ele acredita 100 milhas em uma distância muito especial. E porque ele está levando o 100 World Series para esse mundo e ele está começando aqui no Brasil, gente. E a gente fala muito sobre Paraty, onde vai rolar a primeira edição desse World Series novo. Então, gente, fica pronto porque a gente tem segredos sobre o 100 saindo nesse podcast. João vai dar dicas para pessoas que querem participar nas distâncias de 100 milhas, de 100 quilômetros, de 55 quilômetros, de meia maratona, de 10 quilômetros. Esse podcast, essa edição tem um pouquinho de tudo para todo mundo, de qualquer distância, de qualquer nível, de qualquer lugar onde você está agora mesmo. Gente, tomara que você vai gostar desse podcast tanto quanto eu, porque eu gostei demais de falar com o João. Eu saí... Opa, Roger. Peraí que eu não tô vendo você. Peraí. Não tá me vendo? Tô vendo. Ô, cara, bom demais, irmão. Aí, como é que você tá? Tudo bom, cara? Ah, tudo bem, cara, tudo bem. Mas eu tô mais preocupado com você, irmão, porque, tipo... Onde você tá agora no seu mindset? Porque você passou tanto tempo treinando para esse treino de 135, né? O BR. E quilômetros, preparando. E no fim, não sei se você quer entrar nos detalhes, rolou essa bagunça. Vamos entrar nessa bagunça toda aí. E você quer tocar nisso dentro da entrevista? Como é que é fazer? Cara, vamos em frente. Tipo, se quiser incluir, a gente pode. Pode incluir. Já estou gravando aqui, mas como você vai lidando com isso, cara? Você tem uma lema, uma coisa? Porque eu mandei uma mensagem para você, tipo, tentando abrir a porta um pouquinho para você abafar. Né? Eu, tipo, pô, que blá, 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 fala, e você foi tipo, já tô indo em frente, tipo, próximo. Isso adorei. Mesmo, cara, não tem jeito, não é? Ultra tem que ser assim, pô. Não, é isso, cara. Mas como, tipo, você achou uma outra coisa? Porque você passou tanto tempo treinando para essa prova agora. Bem, o que acontece é que, em primeiro lugar, esse é o ano da 100, que a gente tem 5 eventos, não é? A nível mundial, em vários países. Então, eu agora tinha que coordenar a escolha de prova em função também dessas viagens que eu tenho que fazer para estar ajudando a organização de cada um desses eventos. E coincide, algumas das provas que eu gostaria de fazer coincidem com as semanas dos eventos. Depois é assim, eu não vou fazer uma prova de 135, 150, 200 milhas ou mais dias antes ou numa semana anterior à organização de um evento grande, não é? Que é para a gente tem que estar com a cabeça no lugar. E então não foi muito fácil ver hipóteses. Eu estou com duas aí em cima da mesa, duas hipóteses, porque eu, por norma, faço 2 provas grandes por ano e o resto eu utilizo como treino. Aí eu estou pensando Moab 240. 240? 386 quilômetros, quase 10 mil, lá no Utah. A Utah? Desculpa, qual é? O Moab 240. Moab. Cara, bom demais, bom demais. É bom, né? Não, eu tava ouvindo uma entrevista com o cara, o Michele, que ganhou ano passado, né? Eu tava ouvindo, só hoje tava ouvindo o podcast com ele. Cara, top, mas essa prova é punk, cara. Você gosta desse tipo de prova? Muito punk. Eu tava achando, pronto, um desafio que fosse muito grande, uma prova icônica, que já está se tornando, não é? Essas provas de 200 milhas agora, assim, que não é bem uma corrida, é um lifetime achievement, não é? Lifetime achievement, Eu tava isso na última, eu gravei com... Você conhece o Tugumi? Então, Tugumi clássico aqui no Brasil, no mundo de ultra. E a gente tá falando sobre os bucket lists, tipo, essas provas de bucket list. E o Moab seria uma prova de bucket list. Você tem razão,
Aí acho que entrar esse tipo de prova com a ideia, eu vou correr, tipo, correr mesmo. Aí Isso. Tem muita variável, são muitos dias, vai virar 3 noites, você vai ter que dormir no meio da trilha, em algum lugar que aparecer. Aquilo é deserto, vida selvagem, você vai subir lá quase 3.000 metros em 2 montanhas, descer de novo, você vai ter muito calor, vai ter muito frio. E poucos abastecimentos. Então você vai passar o tempo quase todo sozinho, pode ter um pacer ali com equipes de apoio. Acho que a partir da milha 70 vai entrando e tal, mas é uma experiência de isolamento, não é? E é, o isolamento é uma dádiva na vida. Então a gente não, que tem essas tal? provas ajudam pra caramba, não é? Não, cara, muito legal. Muito legal. Mas, cara, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar, porque ano Ah, passado foi, tipo, entre tantas coisas para você e tantas coisas que você está planejando. Ano passado foi uma coisa épica para você, e grande, né, no sentido, na épica em inglês. It was epic para foi você, épico porque mesmo. você realizou um grande sonho, o Badwater. Que foi tipo, Ah, desde que você entrou nesse mundo de ultra, você tinha Badwater na lista. E agora, tipo, por causa de Covid, e tantas coisas em cima dos outros, você tinha que esperar até 2021. E agora e, rolou. Como foi para você? Você fez, tipo, você foi 13º lugar, né? Geral? acho que 13º, sim, ou décimo Ah, você segundo, se eu não me sabe. engano. Sim. Não, acho que é 12º ou 13º, estava falhando aí. Mas é Ah, por aí. 12º. Vamos falar 12º, tá bom. Vou fazer vou fazer um fact-checking não, então. Isso. Foram 32 horas e tal, e para uma primeira entrada na prova na minha opinião, a prova correu muito bem, especialmente porque eu não tomei nenhum risco, quero dizer, de tentar andar mais rápido do que aquilo que o meu corpo estava permitindo. Em momento Uhum. algum eu procurei arriscar, e eu estava indo para competir e não tive problemas gástricos, não tive problemas de nutrição nenhuns. Acertei nessa estratégia, estava com uma equipe muito boa e quero voltar lá. Queria voltar esse ano, mas não rolou a EBS 35, que eu ia usar como prova qualificativa, mas também preparação. Mas quero estar lá em 2023, já com 2 anos mais em cima de treino e preparação e mais umas provas. E queria ver se conseguia baixar aí de umas Então, 26 horas. para você, quanto tempo demorou depois você cruzou a linha para acabar com essa prova? Finalmente, tanta coisa, tanto investimento, tanto sonho, você passou anos pensando sobre isso, aconteceu. Quanto tempo demorou para você ficar tipo, mas o próximo vai ser assim, o próximo eu vou fazer, da, da, da. Quanto tempo? É tipo, um dia, 15 minutos, uma semana? Quanto tempo demorou para você para pensar assim? Foi assim, eu tinha pensado, se tudo correr extraordinariamente bem, abaixo das 30 horas, ligeiramente, mas não muito abaixo das 30 horas. E porque normalmente quem baixa muito tempo é quem volta na Badwater já com conhecimento que é uma prova muito técnica. Então a gente vê os campeões como Kostelnik, Harvey Lewis, o próprio Michele Graglia, que a gente estava falando da Moab, eles fizeram tipo 32, 34, 36 horas na primeira edição e depois prepararam muito bem a prova e foram lá e conseguiram fazer Hum. tempos de 23 e 24 horas, que esses caras são muito feras, não é? Aí eu pensei, até 35, se for uma prova boa, sólida, acima de 35, alguma coisa correu mal para minha capacidade. Foi isso que mais ou menos que eu imaginei. E como eu fiquei ali nas 32 horas e tal, e senti que não arrisquei, e a minha equipe exatamente com a mesma opinião, eu quando acabei a prova, eu disse, não, cara, foi a prova mais difícil que eu já fiz coisas muito malucas, mais distância, mais nível, tudo isso, mas essa prova aqui, cara, eu não vou voltar aqui, não. Foi a primeira coisa que eu falei descendo o Mount Whitney em direção ao hotel. Falei, cara, não. As outras provas, todas que eu fiz, eu disse, não, eu posso voltar aqui até um dia. Acho que eu gostei, não é? Que eu gostei pra caramba da Badwater. Mas a Badwater eu falei, cara, eu acho que eu não vou voltar aqui, não. Meu. Isso cara, é dureza demais. Passei muito mal com esse calor.
Cara, é um calor infernal. Acho que eu não volto aqui de novo, não. Mas depois descansei e tal. Aí tem lá um negócio da pizza party. A gente vê lá os nossos ídolos, não é? Agora, muitos deles amigos, mas é assim que as coisas começam. E 2 dias depois a gente fez o regresso para Las Vegas, que foi onde a gente pegou o voo. E o que é muito curioso na Badwater é que você vai correndo em direção ao Mount Whitney, que é onde acaba, no portal de Mount Whitney, onde acaba a prova. E quando a prova acaba, a maioria do pessoal fica numa cidadezinha chamada Lone Pine, que é no sopé da montanha do Mount Whitney. E quando você acaba, você faz o percurso inverso de carro. Então você passa em todo o percurso, e é asfalto, não é? Da prova ao contrário. A trip down memory lane. A trip Isso, memory lane. eu vomitei aí, eu quase morri, eu aí, não, eu fiz. Isso mesmo. Desmaiei aí, não. E, cara, o que foi muito curioso? A Badwater tem 3 grandes subidas, não é? Tem 2 subidas na primeira metade, mais ou menos, e depois a grande subida no final. E são subidas de 1.000 e tal metros com bastante inclinação. Quando a gente fez o percurso contrário, a van ficou sem freio na segunda descida. Então a gente conseguiu encostar e já estava fazendo. Aí a gente conseguiu encostar. E a gente pensou, pô, como é que a gente vai sair daqui? A gente lembrou que tinha água do cooler e gelo e tudo, aí começou jogando lá no freio. A gente não sabia se estava fazendo certo ou errado, mas a gente começou tacando água gelada do cooler em cima do freio. Eu tenho isso gravado até, eu na altura coloquei no meu Instagram. Foi muito engraçado aquilo, fazendo no freio, quente pra caramba. A gente esperou lá um pouco e foi embora. Mas bem, isso só para dizer, só descendo de carro, a temperatura é tão alta que o freio esquentou muito e ele vinha tentando controlar com a marcha, só para não usar o freio, porque a descida é muito íngreme. E a gente faz aquilo contrário, subindo, não é? Quando a gente chegou no fim do que é a primeira subida da prova, que no sentido inverso era a última, quando a gente chegou no fim, eu fiquei muito emocionado por relembrar aquilo tudo e ver o carro ficando sem freio. E aquilo mexeu comigo, viu? Aquele negócio assim, do calor. Disse, pô, a gente atravessou essa droga toda, quase toda a extensão correndo. Cara, a gente vai ter que voltar aqui e fazer isso diferente, né? A gente vai ter que fazer isso um pouquinho mais rápido. E aí ficou decidido voltar. Era para ser esse ano, mas como a BR aí deu um pouquinho de rolo por causa de a prova ter sido cancelada e depois foi aprovada de novo passado 48 horas, eu fiquei sem opções viáveis de voo, então acabei tendo que ficar em Portugal e não deu para viajar. Mas próximo ano a gente está aí. Ah, boa, cara, boa. E voltando rápido para Badwater, você tinha um time, seu time com você, com Ultra, você vai aprendendo muito sobre si mesmo, mas quando você tem essa componente de time, é uma vivência diferente, porque Completamente. não é só você passando pelo picos e vales. É tipo, todo mundo tá. E você fica com o saco cheio. Tinha uma coisa que saiu, que você aprendeu, mais do que sobre você, mas sobre seu time, e, tipo, lidando com outras, que você pode compartilhar com a gente. Bem, a Badwater não é uma prova solista, ela é uma prova de equipe. O melhor atleta do mundo não vence a Badwater se não tiver a melhor equipe com ele. Simplesmente isso não acontece. Porque para o atleta estar em boas condições para conseguir progredir, ele tem que ter energia e ele tem que estar arrefecido a todo momento, porque se ele começa, aquilo faz tipo o efeito radiador. Se ele não tiver uma boa estratégia para manter a temperatura do corpo baixa, a pulsação começa subindo e não tem jeito, é o corpo humano, não tem hipótese. Então, é um trabalho de equipe. Mas não é nada fácil dar apoio na Badwater, por algumas razões. Primeiro, porque todo mundo pode dizer que conhece calor até fazer a Badwater, porque aquilo é programado para ser no dia, em teoria, mais quente do ano,
e é o lugar mais quente do planeta Terra, com a temperatura mais alta alguma vez registrada. E Então, para quem que não conhece, literalmente se passa por um lugar chamado Death Valley. Que, tipo, quem deu o nome ao Vale de Morte, tipo, não estava pensando de turismo. mas acabou ficando, porque o pessoal gosta de sofrer um pouquinho. Faz parte da natureza Ei, no humana, fim, não. no fim. Mas bem, o que que acontece? A equipe, que era sobre isso que a gente estava falando, tem um papel determinante em primeiro lugar, para o atleta conseguir atravessar o deserto e chegar lá no final, mas é muito difícil por algumas razões, algumas razões particulares, dar apoio na Badwater. A primeira é a temperatura extrema. Quando a gente está ali 50 e tal graus, a gente vira a primeira noite, entra no segundo dia, o pessoal já está cansado pra caramba e não tem refúgio de calor só dentro da van. Mas você não pode estar com o ar-condicionado sempre ligado, porque senão a van pode pegar fogo. Uhum. Então, a gente tem que ir desligando a van e ficar naquele calorão direto. Mas não tem muito descanso, porque o pessoal tem sempre alguma coisa para fazer. Vai trocar o gelo, vai preparar sanduíche, vai preparar o batido, vai a roupa, é meia, agora vai passar a pomada, agora ele vai dormir, agora rodou, onde é que é milha que pode encostar o carro, aqui não pode, ali já pode. Tem um roadbook tremendo, segue muitas regras a Badwater para a equipe de apoio. Inclusivamente, o atleta pode ser desqualificado por causa da equipe de apoio, ok? Uhum. E então tem essas duas componentes. Curiosamente, isso dito pelo diretor da prova, que uma das grandes razões para desistências de atletas são desentendimentos na equipe de apoio, porque fica muita pressão, muito stress, aquele calorão, a responsabilidade no atleta, e às vezes em tomadas de decisão o pessoal começa discutindo. Ah, não, agora ele devia tomar isso. Ah, não, devia tomar aquilo. Aí o pessoal começa se chateando. Muitas vezes por quê? Porque se formam as equipes sem o pessoal se conhecer. E pode, às vezes, ter choque de ideologias, choque de personalidades. Então, às vezes, acontece que as pessoas não se entrosam logo. Então, quando a gente não consegue levar todas as pessoas que a gente já conhece e tem experiência dando apoio numa prova, uma das coisas importantes é procurar recomendações de pessoas que a gente conhece, não é? Possam recomendar pessoas que eles nos conhecendo, imaginem que dá com a nossa personalidade e com o resto da equipe. E eu, felizmente, tive essa felicidade. Em primeiro lugar, aí o Cristiano Marcelino, meu amigo, nosso diretor de provas da 100 no Brasil, que já me deu apoio na BR-135, no Rio FKT, a gente já fez aqui a PT 281 em Portugal praticamente junto, que ele acabou um lugar na minha frente. Então, a gente já tem muita experiência um com o outro e a gente tem amizade. E então, o Marcelino era meu chefe de equipe, ele já correu a Badwater, já tinha dado apoio lá, um cara super experiente no apoio também, e fazendo aí esse tipo de provas. E então, isso ajudou muito. Foi a minha esposa também, que tem um lado emocional nisso tudo, porque quando a gente bate lá no fundo do poço, ela me conhece melhor que ninguém, então havia momentos que ela conseguia usar usar algum conhecimento sobre mim como um gatilho para eu continuar. Às vezes até para retirar aquela ideia de que a gente já está correndo a, sei lá, 90 milhas, a gente já fez 170 quilômetros, ela dizia para a gente fazer contagem regressiva. Eu ia caminhando ela, 10, 9, 8, aí quando chegava num, dizia, agora corre. Aí eu ia de novo, tipo fazer um reset. Ela sabe bem como a minha mente funciona. Então, isso foi ajudando. E depois eu tive recomendação de uma grande atleta americana, uma grande campeã nos anos 90, nos anos 2000, que é a Lisa Smith Bachan, vencedora da Badwater também no passado, Maratón de Sable, essa coisada toda. E a Lisa Smith Bachan me recomendou, ela é altamente experiente na prova, não sei se já fez 10 vezes a Badwater, ela me recomendou duas pessoas que são alunos dela, que ela é treinadora, o Will Glover, que já fez a prova 3 vezes e deu apoio 4, e a Malu Paredes, que é uma extraordinária corredora de longa distância,
venezuelana, que mora nos Estados Unidos, e pessoas super excelentes. Ela imaginou quem podia ter empatia entre nós, a Lisa ajudou com isso. E o Will é um cara que tem muito conhecimento da Badwater, ele conhece todos os centímetros daquela prova, tanto correndo como dando apoio. E tem muita experiência de ultramaratona, e então essas 4 pessoas juntas, a gente definiu responsabilidades, não é? E os papéis para cada um, quem ficava responsável por quê. Uma pessoa dirigia, que era maioritariamente o Marcelino, ele ia trocando com o Will fazia de pacer menos, o Marcelino fazia mais de pacer, que ele corre muito bem. A minha esposa Vivian tratava, como ela é profissional de saúde, e está acostumada a fazer prescrição, ela pegou no plano de nutrição, era como se ela estivesse fazendo um protocolo médico. Então, ela ia seguindo tudo direitinho, sem falhar nada, como se fosse uma prescrição. Agora é isso, agora é isso. E tinha checklists para tudo que eu estava fazendo. Então, a gente teve uma estratégia e execução de nutrição 10 estrelas. Se ela não estivesse lá, não teria acontecido. Eu atribuo a ela eu não ter tido qualquer problema. É a primeira prova desse tipo que eu fiz na vida, e essa ainda mais difícil, sem problema nenhum. Não tive qualquer problema de passar mal, nada. Impressionante. Impressionante. Nada de ter muita hidratação ou pouca, tudo super controlado. Sais, eletrólito, é super difícil na Badwater controlar isso, e a gente conseguiu. E depois a Malu era a pessoa que tratava de tudo o resto, pés, massagem, fazia de pacer também, arrumava as coisas, pegava, trocava, era hands-on. Então, cada um tratava mais ou menos de uma coisa. Agora, eu tive 2 momentos na prova que o Will Glover praticamente podemos dizer que ele salvou a minha prova. Porque eu experienciei um fenômeno que só acontece em lugares como nessa prova, na Badwater, que é a hipotermia do deserto. E a hipotermia do deserto, eu vou aproveitar para falar sobre isso, para quem nunca escutou falar. Eu vinha a ouvir falar nisso num livro da Badwater, porque lá alguns atletas experienciam esse problema, que basicamente é como o ultramaratonista não respeita aquilo que o corpo vai dizendo, continua progredindo quando o corpo está dizendo para ele parar, a temperatura corporal está sempre muito alta. Há um estudo feito em atletas da Badwater que os atletas tiveram temperatura média de 41 graus. 41 graus é um estado febril altíssimo e que pode provocar um ataque cardíaco. Então, só o pessoal muito bem condicionado é que consegue ultrapassar esse tipo de condições. Mas isso para dizer o quê? Que, basicamente, o corpo, o que é que faz? Vamos concentrar a circulação sanguínea nos órgãos principais e vamos retirar das extremidades. Aí o cara, apesar de estar em 50 graus ou 51 graus que estavam naquele momento, eu comecei sentindo frio, mãos geladas, pé gelado, eu parecia que estava correndo em alta montanha. Aí comecei tremendo muito. E se esse processo não for interrompido e fazer um reset rápido, aquilo pode correr muito mal. Então, o Will, muito conhecedor da prova, fez um exercício de respiração, ele colocou uma toalha para eu começar me aquecendo, me abraçou e fez um exercício de respiração porque eu estava ficando muito ansioso. Porque eu não entendia, ele me perguntava, você está com frio ou calor? E eu sentia a minha cabeça fumegando, parecia que estava saindo fogo pelas minhas orelhas, pelos meus olhos, mas ao mesmo tempo eu estava cheio de frio. E foi a primeira vez na minha vida que eu tive frio e calor ao mesmo tempo. E quando ele me perguntou, você tem frio ou calor? Eu disse, eu não sei. Ele sabia exatamente o que eu tinha. E então começou esse protocolo. Aí começou fazendo respiração, as toalhas ao meu redor, e não passou 4 minutos, ele disse, você tem que ir embora agora. Você vai ter que aquecer, vai ter que acelerar o ritmo aí. Cara, Roger, foi o pior momento em prova para mim alguma vez, foi a segunda vez que eu tive essa hipotermia do deserto. Foi antes da subida do Mount Whitney. Porque eu estava muito mal, aí você tem 20 quilômetros com 1.600 metros. Ou seja, você corre quase 200 quilômetros, atravessa 2 desertos, chega no fim, você olha para o Mount Whitney,
Os caras dizem assim, agora é 20 quilômetros com 1.600 metros. Você já correu quase, já correu 197. Aí você olha assim e diz assim, pô, agora é meia maratona com 1.600. Brincadeira, né? Aí, e você vê o maciço na tua frente, assim, caraca, eu vou ter que subir isso tudo até lá em cima. E eu tava com hipotermia, né? Aí eles me colocaram dentro do carro, temperatura alta, e começou esfriando, porque a gente já estava entrando em montanha. Então, na parte final da prova, esfria. A gente sai do deserto, já começa ficando mais de noite, tende a esfriar. Às vezes o pessoal até coloca casaco quando sobe. Às vezes tem neve lá em cima, quando você acaba, que é Uhum. espetacular. Então, cara, eu entrei dentro do carro e eu lembrei que eu tinha comida leofilizada, tinha uma massa que podia aquecer. A gente tinha umas termos com água quente, aí a gente disse, bem, eu falei, olha, eu quero uma massa que tem aí, uma massa leofilizada, vamos aquecer isso, eu vou comer essa massa toda, vou sair do carro e eu vou fazer o melhor ritmo possível até o portal do Mountain Wheat, eu não vou parar uma vez, é o meu compromisso com vocês. Essa subida você pode demorar 8 horas, você pode demorar 3 horas. Tudo depende como é que o cara encara essa subida e como é que está fisicamente. E as estimativas do pessoal que estava seguindo em casa é que eu ia acabar entre 36 e 37 horas. Porque estavam me imaginando o que o pessoal, normalmente, que chega naquele tempo, já está todo estourado, não consegue subir rápido. Aí eu comi essa massa e o Will Glover falou para mim, João, você vai ter que sair do carro e agora você vai ter que fazer isso mais rápido. Você tem que se aquecer agora e tá frio. Você vai ter que correr mais rápido. Cara, todas as células do meu corpo, tudo dizia para eu não me mexer. E esse foi o momento mais difícil para mim em alguma prova. Foi sair desse carro, eu estava cheio de frio, pro frio, com hipotermia, escutando o que eles estavam mandando eu fazer e o meu cérebro dizendo, pô, será que esses caras têm razão ou será que vai dar merda? Desculpa aí, mas foi exatamente o que eu pensei. Será que isso aqui vai dar errado? Não, mas eu disse, pô, tem que confiar nesses caras que eles sabem o que estão fazendo, eu não estou com capacidade mental agora, eu vou sair. Cara, eu não sei como é que foi, eu saí do carro, um pé na frente do outro, quando passou uns 5, 6 minutos, já estava tirando casaco com calor, aí nunca mais parei até lá em cima e consegui terminar abaixo das 33 horas, que era o que eu defini de objetivo quando estava em Lone Pine. Não, espetacular, cara. Não, que bom, cara, que bom. E essa última 30 milhas é uma coisa, tipo, em qualquer coisa de 100 milhas ou mais, tipo, essa distância, essas últimas 20, a última maratona, nossa, é uma outra coisa. E não tem um jeito de treinar porque você pode imaginar, tipo, eu vou enfrentar alguma coisa, vou jogar Eye of the Tiger e eu vou em frente, e você vai imaginando coisa, mas esse sentido que você tem, é exatamente o que você falou, acho que qualquer pessoa que fez essa distância pode ficar simpático com você com isso, porque você vai, tipo, você sente como se você nunca sentiu alguma coisa tão vazio. É tipo, pessoas falando, tipo, uou, 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 uou. E você Isso simplesmente está mesmo. pensando, eu acabei. E não uma coisa de vantagem, não uma coisa de, não, só vai em frente. Não, é tipo, simplesmente você não tem nada. E isso é uma coisa, para mim, tipo, eu fiz essa distância de 100 milhas umas vezes, mas é uma coisa mágica, porque tanto quanto você não gosta disso, você gosta disso. E você vai treinando por passar disso. O que há com 100 milhas para você? Agora é o dono do 100. O que há com 100 para você? 100 milhas. Essa distância? Por que você acha que essa distância é tão interessante? Então, eu acho que as 100 milhas praticamente são o tão próximo, se a gente tentar, não vamos usar a palavra limite, mas se a gente imaginar uma linha até onde uma prova pode ser competitiva e de certa forma corrível, ela vai mais ou menos até aí, mas não é para todo mundo, é para quem está muito condicionado para fazer uma prova de 100 milhas a nível competitivo. Quando a gente passa as 100 milhas,
começa entrando um lado mais aventura. E aí o tal, não é? O tal bucket list, o cara experienciar algumas coisas, é uma abertura mental. Mas isso acontece nas 100 milhas também. Só que o que acontece nas 100 milhas é você consegue ainda ser competitivo e passar por isso. E um atleta muito treinado consegue. Dali para frente, a gente quando fala provas 135 milhas, 175 milhas, 200 milhas, não estou falando de provas por etapas, mas sim provas contínuas, non-stop, não é? Cara, você entra numa viagem, para mim, e que eu busco muito a nível científico, e há muito poucos estudos, infelizmente, mas vai havendo cada vez mais. Felizmente, cada vez mais se está estudando esse tipo de fenômeno, mas o que eu experiencio, e falando com outros atletas como você, Roger, é que parece que é uma abertura como uma chave para um lado na mente, ou no coração, na alma, que de outra forma, sem o esforço físico e mental, a gente não conseguiria acessar. E eu posso dizer que das maiores decisões, melhores, não piores, da minha vida, eu tomei nessas provas. Por quê? Porque o cara vai com um tema na cabeça. Eu, por exemplo, levo normalmente... A gente no início vai pensando muita coisa, mas já há uma altura que eu começo ficando monotemático. E como é muito tempo, cara, não tem distrações. Você está pensando naquilo, 5 horas, 10. Quantas vezes a gente está sentado pensando num tema 10 horas? Nunca Ei, acontece na vida não, normal. eu não, 10 segundos em máximo. Né? 10 segundos. Mas um cara numa prova não tem mais nada senão o movimento, não é repetitivo, um pé na frente do outro. Vai pensando mais ou menos que tem que comer, tem que fazer isso, aquilo, mas vai levando aquele pensamento horas e horas e horas. E você tem que se entreter. Então, não é como a caminhada. Quando você tem que correr ou misturar a corrida com a caminhada, você tem esse duplo estímulo. Eu acho que isso é uma abertura para um outro lado que a gente só consegue acessar quando passa por esse tipo de experiência. E eu gostava que mais pessoas pudessem ter oportunidade de ter essa experiência, ter essas sensações, essas emoções, porque a gente cresce muito como ser humano, na minha opinião, mas esquecendo o lado do crescimento e da evolução, é só o sentir, são coisas que a gente só consegue sentir passando por isso, e é lindo demais. Não, muito lindo, cara, muito lindo. E então, você passou, ok, 2, 3 anos agora, passando várias coisas surgindo de nada, tipo, que estava alongando esse processo para você, para planejar o 100. E provavelmente estou chutando, tem lados bons e lados ruins com isso. Você tinha mais tempo de planejar coisas, talvez tinha muitas coisas bloqueadas que não ia acontecer por causa disso. Enquanto você está fazendo tudo isso, planejando, você tem grandes... Cada vez eu falei com você, você tinha mais um segredo que eu tinha que esperar para a próxima vez. Oh, Roger, mais um segredo. Tipo, meu Deus, tá bom. Mais um segredo. Você tá... Oi? Tem mais um. Tem mais um? Não! Vai sair agora, hoje? Então. Pode sair hoje. Não, pode ser hoje, então. Vamos lá. Mas enquanto esse processo está rolando, tipo, o que você está pensando? E enquanto tudo isso, você está assistindo o TMB, está divulgando coisas no processo, então você está lá, tipo, você está tentando criar uma coisa, um World Series, enquanto você está fazendo, seria o primeiro World Series, enquanto você está divulgando esse World Series, você não pode falar tudo, mas o TMB está divulgando o World Series dele. O que você está pensando com isso? O que você estava vendo de UTMB? Não sei se você quer entrar as coisas certas que ele está fazendo, as coisas erradas que ele está fazendo. Tipo, fala sobre esses anos, esse processo de planejar esse World Series do 100. Bem, vamos ver. Isso, em primeiro lugar, a ideia da construção da 100, do início da 100, a fundação, foi exatamente montar o primeiro circuito mundial de 100 km e 100 milhas, não é? Para essas duas distâncias, e com dois lados. Um lado competitivo, de performance, e outro de dar acesso a mais pessoas poderem participar de uma forma segura, e poderem partilhar isso com familiares, amigos e até com o público,
essas experiências, não é? Levar isso a mais pessoas, criar uma plataforma para isso acontecer. E eu comecei em 2019, quando eu saí da minha empresa anterior, que eu vendi, uma empresa que deu imenso trabalho a montar, e a primeira coisa foi tipo Badwater. O cara acaba, assim, pô, e agora vou fazer outra. Eu sei o que vem aí. É muito difícil essa jornada empreendedora, e quando a gente quer montar um negócio internacional mundial, tentar revolucionar um esporte, tem, claro, muito risco envolvido, e a gente elimina o risco com algumas coisas, com, claro, trabalho árduo, inteligência, se rodear das pessoas certas, tentar montar um bom plano, tentar construir as coisas de uma forma que, se algo não der certo, a gente ter forma de continuar andando em frente, tal como a ultra. Na prática, tem muitas coisas similares à ultramaratona e o empreendedorismo, na minha opinião. Nessa jornada toda, só vou aproveitar para tocar no tema, poucas vezes tocado, eu acho, e eu vejo muitos atletas que passaram ou passam por ansiedade, depressão, essas questões de saúde mental, e alguns com problemas de assertividade, isso do ponto de vista de psicologia clínica, e que procuram ultramaratona muitas vezes para serem mais assertivos e não se apercebem disso, porque na vida não tomam grandes decisões, e quando tomam e se comprometem, veem que aquilo é tangível e mudam como pessoas, ok? Eu acho esses 3 pontos super interessantes, e acho que as pessoas têm que ter algum cuidado com isso, porque eu próprio estava entrando num túnel eu estava saindo de uma jornada workaholic, não é? Querendo entrar não era num lifestyle, não é estilo de vida, mas montar um negócio, digamos assim, em cima da minha paixão, para ser mais interessante a minha vida e para eu poder contribuir de uma forma melhor, porque afinal é uma coisa que eu amo. Então, tudo se torna mais fácil naqueles momentos difíceis, não é? Se é uma coisa que eu gosto, eu vou e faço. Agora, muitas vezes as pessoas, quando entram na ultramaratona ou numa jornada empreendedora, e alguns em ambos, a gente não pode esquecer o que está acontecendo na cabeça. E ultramaratonista muitas vezes procura o fundo do poço, o sofrimento, mas... Esse negócio, você falou certo, esse negócio de vício entre ultramaratonistas é muito comum. É tipo, Muito. você falou, você foi um workaholic, bom, mas eu tenho amigos e eu conheço muitas pessoas que saiu o vício de cocaína, de outras drogas, para entrar no mundo de ultra. E essa coisa, tipo, ok, parece que você está fazendo uma coisa saudável agora, mas é 100% saudável, não sei, mas você está transferindo essa mesma energia para outra coisa. E, lógico, tem coisas boas ou ruins com isso, mas desculpa, tipo, você tá... Não, é precisamente isso, cara. E muitas vezes, o que acontece? Como a gente busca muito a gente, quando começa a seguir muitas páginas e sobre ultramaratona, depois um cara consome muita coisa, assim, não, sofrimento é opcional. Ou então o cara diz, não, a gente quer sofrer. Tem várias... Cara, qualquer ultramaratonista que fez uma prova de 100 milhas, o cara sofreu, porra. Uhum. Eu honestamente, eu tenho uma regra, eu não gosto de usar a palavra sofrer, porque Certo. eu acho que é uma coisa que a gente escolheu. Então, Sim. eu acho que esse mundo tem muitas pessoas sofrendo de verdade. E Certo. eu que tenho essa vida foda, muito boa, onde eu estou pagando pessoas para sofrer, entre aspas. Eu pessoalmente, eu não tenho problema quando outras pessoas vão usando, mas eu pessoalmente, eu não gosto de usar essa palavra sofrer, Certo. porque eu escolhi entrar nisso, esse dor que eu estou sentindo, eu levantei minha mão e falei, eu próximo, eu quero disso, então... Mas, eu não... Roger, a minha perspectiva sobre isso é escolher sofrer não tem problema nenhum. Uhum. Então, eu acho que a conotação da palavra sofrimento está pouco associada a crescimento e desenvolvimento, e está muito associada a uma coisa negativa. Mas o ser humano muitas vezes cresce quando passa por momentos de sofrimento.
que está associado à dor, a perda de alguém, a perda de um negócio, de um emprego, de uma carreira. Às vezes a gente revoluciona a nossa vida, se impulsiona a perda de um amor. Acontece muita coisa na vida e o sofrimento às vezes é um catalisador para a gente crescer. Aqui é autoinduzido, não é? A gente diz, pô, vou correr uma prova de 100 quilômetros ou 100 milhas, não é? Ou mais, e a gente faz essa autoindução. Mas aí a gente tem que imaginar a vida como um piano, o teclado de um piano. Cara, você não vai só tocar a tecla da alegria e da felicidade. Você tem que tocar a do medo, ódio, sofrimento, dor, porque senão você não tem a experiência do ser humano completa, não é? E se você quer ter a experiência completa, você vai querer um pouquinho de tudo. Você come comida com um pouco de picante, às vezes vai demais, não é? Então, a gente vai aprendendo a maneirar, mas é assim que a gente também se conhece e que a gente progride. O que eu quero dizer com isso? Se a gente lembrar da alegoria do Sísifo, que está empurrando a pedra lá para cima da montanha, na filosofia dizem, a gente deve imaginar o Sísifo feliz, que é que nem o ultramaratonista, a gente deve tentar imaginar o cara feliz, empurrando a pedra, joga lá para baixo e volta a empurrar para cima, joga para baixo, empurra para cima eternamente, não é? A gente deve imaginar o Sísifo feliz. Cara, a vida às vezes é um pouco assim, não é? E o que a gente está relatando aqui sobre o que eu tenho feito com o lado da ultramaratona e o lado da criação da 100 envolve dor emocional, porque tem muitos altos e baixos. E quando a gente mistura as duas coisas, tem família, filhos, responsabilidades, contas para pagar, a gente ganha uma grana junta, aí você pega e joga numa coisa nova e diz, porra, se isso não der certo, ferrou. Então, tudo isso são muitas emoções que a gente tem que gerir. E eu estava trazendo esse tema da saúde mental, porque eu acho que é muito importante na ultramaratona, porque quando a gente tem uma resistência muito desenvolvida, às vezes a gente consegue ir mais no fundo do poço do que uma pessoa que não tem isso tão bem desenvolvido. E o que é que acontece? Como o cara tem muita endurance, ele se enfia num buraco, pode ser muito difícil de sair. E ele, por vezes, não sabe que está se enfiando dentro desse buraco. Então, em comunidade, a gente deve tentar também ver os sinais de comportamentos e não bater sempre nas costas do cara que essa semana fez 100 milhas, na próxima semana fez 200, aí está fazendo maratona abaixo de 3 horas, aí foi fazer não sei o quê. Porque se a gente for ver historicamente, a maior parte do pessoal que vive assim, cara, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa dá errado. E então, acho que sobre essa minha jornada, eu queria tocar nesse ponto, porque eu não quero falar só sobre o bonito, é que nem na ultramaratona, eu não gosto de falar só sobre o bonito. Ei, estamos montando o World Series espetacular, correu a Badwater. Porra, tem um lado, assim, meio dark side nessa história toda, e a gente tem que ter isso um pouco sob controle para conseguir progredir. E não tem problema nenhum, faz parte, não é? Uhum. Então, como você falou, uma das coisas, pô, a gente, 2019, começa montando a 100, 2020, final de março, estava preparado o lançamento das nossas 2 primeiras provas. O primeiro ano era para ser o World Series, com 2 provas, que era Portugal e Itália. No ano seguinte era Pentar Brasil. Mas aí chegou o Covid, em março de 2020. Aí a gente teve que reinventar todo o nosso plano. Então, o que a gente fez? Espera aí, vamos investir em acertar tudo. Plataforma de registros, live streaming, GPS tracking, vamos criar comunidade, vamos testar alguns eventos, vamos chamar os atletas e perguntar a opinião deles, vamos começar criando marca, vamos falar com investidores, vamos começar engajando com patrocinadores. E tivemos que mudar de estratégia. A gente não ajustou a estratégia. A gente pegou na estratégia anterior, jogou no lixo e teve que desenhar uma nova, mas com pouco tempo, porque todo mundo estava quase tomando decisões quando o Covid estava acontecendo, no início sem saber muito bem, não que a gente saiba o que vai acontecer exatamente nesse momento, olhando para o futuro, mas a gente sabia menos quando isso aqui começou, não é? E então a gente decidiu, não, vamos fazer eventos e vamos pensar em 2021. Quando a gente começou chegando em 2021, a gente disse, cara, não vai dar certo um World Series, o mundo ainda não está estável o suficiente para garantir um circuito mundial, que os atletas possam viajar, que a gente possa garantir que as provas vão acontecer.
e nós realizamos 7 eventos em 1 ano e meio, a gente teve 0 cancelamentos. Porque em primeiro lugar, a gente lançou registros muito próximo da prova acontecer, que muita gente disse, pô, vocês estão abrindo a prova daqui a 1 mês. Não, mas isso é... Cara, continua treinando, mas isso é para proteger você, porque em tempos de Covid, ninguém pode garantir que vai ter uma prova daqui a 6 meses. O cara em 2020 não podia dizer que uma prova ia acontecer, rolar em fevereiro de 2021. Agora, há uma previsibilidade maior. O que a gente fez? Calendário entre abril e outubro, tentando fugir ao inverno nos países onde a gente está montando as provas, exatamente para tentar diminuir a probabilidade de cancelamento de provas ou ter que ajustar as regras demais e as pessoas poderem fazer os eventos com segurança. Então, a gente teve que acabar ajustando o calendário. E o que acontece? Conforme a gente está fazendo isso, a gente reparou que a UTMB estava se preparando para fazer o World Series. Mas eu aqui tenho que deixar algumas considerações. Como eu falei, a gente quer um circuito que, por um lado, é competitivo, que leva a uma grande final em Itália com provas qualificativas. O nosso sistema de ranking não tem nada a ver com a ITRA, não tem nada a ver com o do UTMB, é o nosso sistema de ranking. E tem a ver com uma coisa só, tempo. O cara terminou a prova em 24 horas, tem uma determinada pontuação. O atleta chegou 15 minutos depois, tem um pouco menos de pontuação. Chegou 30 minutos depois, tem um pouco menos de pontuação. Não é só porque terminou, não é porque fez 10 provas do circuito que ele se qualifica para ir na final. O cara tem que performar. Aí a gente fez largadas elite, ouro, prata, bronze e o open field para todo mundo. Então a gente tem essas 4, tem 3 boxes de largada na frente, consoante a performance do atleta, ele na final irá largar na frente, no ouro, no prata ou no bronze, e depois terá o resto do pessoal todo atrás. Então a nossa filosofia é que daqui a uns 3 ou 4 anos, porque nada se faz de um dia para o outro, a gente tem os melhores atletas do mundo, com bom televisionamento, bom streaming, as pessoas acompanhando em casa e os atletas fazendo provas 100 ao redor do mundo, que nem acontece, por exemplo, no Ironman, que eles depois querem ir no Havaí para ver quem é o campeão mundial. Então, aqui as nossas provas são provas qualificativas, não é um circuito, eles vão a provas qualificativas que escolhem e tentam, então, se qualificar para ir na final. Isso, a componente elite. O resto do pessoal, a princípio, irá funcionar por loteria mesmo, ou então por um esquema de pontos que a gente ainda não precisa nesse momento, porque eu não espero que nos próximos 2 ou 3 anos eu tenha 8.000 atletas em Gran Sasso, então em Itália. Conforme a gente for crescendo, a gente vai ver qual é o melhor esquema para o pessoal. Para já, é o pessoal se inscrever, se a gente atingir o limite por distância, a gente fecha as inscrições. Mas futuramente a gente deve ter algum tipo de sistema para quando a gente ultrapassar um determinado número de atletas. Então, esse é um ponto fundamental. O outro é que são as nossas equipes que estão organizando as provas. Então, não é uma prova que se certifica para fazer parte de um circuito. Então, ao redor do mundo, a gente tem empresas subsidiárias, com sociedade, com os diretores de prova, com os diretores de operações, e é uma grande sociedade mundial entre atletas de elite, organizadores, e nós todos juntos vamos fazendo isso crescer. Então, é toda a estrutura 100, do ponto de vista organizacional, as provas são detidas pela 100 em maioria. Quer a gente compre as provas, quer a gente monte do zero. E eu acho que isso vai ter um impacto grande. Outra coisa, a gente está no nosso primeiro ano de World Series e já temos uma premiação total no World Series de 100 mil libras, que são mais ou menos 125 mil, 130 mil dólares. Então, a gente desde o início está reconhecendo, em primeiro lugar, o crescimento do esporte, não é? Cada vez está mais profissional, e que tem atletas de ponta que estão buscando premiação para viverem e para o esporte. Então, essa foi uma promessa nossa desde o início, e em países como Portugal, Brasil, a gente está lançando as etapas qualificativas com premiações nunca antes vistas, premiações muito, muito altas. E depois vai ter a questão do streaming,
só quando o pessoal vir, porque quem acha que já viu o streaming em trail não está nem imaginando o que vem aí. Vai ser Não. show demais. Não, que bom, porque não, minha esposa sempre está em casa falando, como eu vou te seguir? Como eu vou saber o que está rolando? Então, eu estou torcendo e isso vai dar certo também. Aqui, Paraty. Vamos focar no Paraty, porque tem provas que vai rolar pelo mundo. Você já tem no site, tipo, Inglaterra, Estados Unidos vai sair em breve, Portugal já está arrumado, mas vai começar aqui no Brasil. E Isso mesmo. Paraty, um lugar que você já conhece, porque você fez um evento lá ano passado. Fala um pouquinho por que Paraty e vamos falar um pouquinho sobre o percurso lá. Tipo, você já conhecia Paraty muito tempo antes? Ou foi sua primeira vez lá quando você fez a prova lá? Tipo, organizou a prova? Então, o que que acontece? Quando nós vimos, em primeiro lugar, falando sobre o Brasil é um país com, na nossa opinião, com elevado potencial para crescimento do trail. E a gente tem visto a modalidade crescer muito e os atletas evoluindo muito. Mas muitos desses atletas não estão ainda colocados numa esfera internacional e de competição internacional. E acho que houve muita progressão esses últimos 3 anos. E a oportunidade de ter atletas do Brasil competindo contra atletas internacionais, estou dizendo na linha mais da frente, não é? É algo que a gente acha que o Brasil tem muito potencial para ter grandes atletas. Então, esse é um ponto que a gente achou importante. Segundo, o Brasil tem montanhas maravilhosas, que são as montanhas do Brasil. Não é montanha da Europa, não é montanha do estado, é a montanha do Brasil, que o pessoal não conhece em lugar nenhum. E muitas vezes até nem os próprios brasileiros sabem que tem no próprio Brasil, que não precisa ir para lugar nenhum para ter melhores montanhas do mundo. Então, o que acontece? A gente viu aí no Brasil onde a gente pode montar a prova, que tenha várias coisas. Uma, para o brasileiro. Dois, para o atleta internacional visitar o Brasil e ter uma experiência completa. Então, claro, quando a gente fala Rio de Janeiro, não é? Todo mundo no mundo, Rio, todo mundo sabe o que é Rio de Janeiro. Então, a gente, em primeiro lugar, Rio seria uma marca forte. Segundo, Paraty tem algumas particularidades. É o único fiord tropical no mundo, ali bem do lado da montanha com Mata Atlântica. Ou você vê aquilo em Paraty, ou você vê aquilo em Paraty, porque não tem mais lugar nenhum. Então, quando você está correndo em Paraty, olhando lá embaixo aquele fiord de água azul, quente, cara, isso não existe. Você só pode viver isso ali, naquele lugar. Só que é um parque natural da Serra da Bocaina, e a gente pensou bem difícil a gente conseguir uma autorização para fazer a prova aí. Mas depois de a gente apresentar o nosso sistema de segurança, estamos falando de 100 km e 100 milhas, tem questões de segurança acrescidas, e esse é o nossa primeira preocupação antes do streaming, antes de tudo, é como é que a gente consegue retirar o atleta se acontecer alguma coisa. E então foi um aspecto que a gente estudou em Paraty, se seria possível, porque amanhã, se a gente tem 4, 5 mil atletas participando de uma prova em Paraty, a gente quer ter certeza que essa prova poderia crescer para esse número de participantes. Então, Paraty também por essa razão. E depois, porque tem muitos lugares para visitar, é um ótimo destino de férias, quem fizer a prova pode ficar lá uns dias antes, uns dias depois, pode levar a família, amigos, pode ir uma equipe toda junto. Pode ir a palavra errada. Você tem que fazer isso. Você vai para Paraty, você tem que, pelo menos uma semana antes, ou uma semana antes e uma semana depois. Essa época, ano passado, eu passei um mês inteiro lá. Eu estava fazendo home office. Eu aluguei um lugar pelo Airbnb. Passei um mês lá. É um lugar espetacular. É tipo fantástico. Um dia eu estava correndo na praia, próximo dia eu estava correndo nas montanhas, pegando uma cachoeira. Então, quem for, você tem que levar a família, você tem que... Porque, vou falar bem honesto, na minha família é quase uma piada, porque qualquer viagem eu quero fazer, normalmente tem uma corrida. É uma prova, né? E sempre, tipo, Roger, eu sempre tenho que esconder esse facto. Vamos para esse lugar, gente. Ei. E quem sabia, tem uma prova rolando no mesmo dia. E, tipo, mas esse lugar você tem que planejar para ir para as férias primeiro. E depois a prova,
vai ser a cereja, tipo, em cima o cherry on Vou. top. Cherry on top, porque não, é um lugar espetacular mesmo. Então, é o percurso mesmo. Qual. Porque quem conhece o 100 que aconteceu 2 anos atrás, ou um ano e meio atrás, foi uma 100 mais na estrada, foi 100 milhas na estrada, né? Esse percurso vai ser tipo, e todo, não só 100 milhas, mas os 100 quilômetros, vai pegar mais trilha, estrada de terra, qual tipo de percurso a gente está falando aqui? Bem, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter muito cuidado com aquilo que eu falo e comunico. E então, a gente, se você reparar no nosso site, todas as nossas postagens, a gente especifica Mountain Trail. E por quê? Porque, por duas razões. Uma, porque apesar de, por exemplo, a ITRA, International Trail Running Association, estar associada mentalmente, as pessoas imaginam montanha, não estão imaginando deserto, não estão, deserto tanto de neve como um deserto de areia. Estão imaginando, pô, a montanha é montanha, não é? Tem lá as trilhas, os Alpes, etc. É isso que o pessoal imagina. Mas a ITRA, aí inclusivamente no Brasil, eles certificam uma prova no sul do Brasil, 226 quilômetros numa extensão de areia numa praia. Isso para nós não é trilha de montanha. Uhum. Então, o nosso World Series é trilha, é trail em montanha. Por isso a gente diz mountain trail, que é para não confundir com outro tipo de provas que se referenciam como trail, mas acabam não sendo. E Uhum. contam pontos para a ITRA, ok? Ou até pontos para participar numa UTMB. E por isso é trilha de montanha, tem partes bastante técnicas e o atleta pode esperar provas de elevada dificuldade. Não é só prova corrível, não é isso. E a prova do Brasil é particularmente difícil. Se chover, meu amigo, vai ser difícil. Porque a floresta lá é punk, é muito É grosso, a mata punk. é grosso, tipo, Isso. se for fora da trilha, boa sorte, gente. Eu fico perdido na mata lá, eu nem Isso. vou falar porque talvez minha esposa vai ouvir e ela não gosta de ouvir esse tipo de história, mas eu tinha muitos encontros, não, maluco nas trilhas lá. Então, É. porque você falou uma coisa, não, bem, essas palavras trilha, montanha, nesse mundo onde a gente mora de ultra, é quase igual, tipo, comida orgânica. Como essa Isso. palavra, tipo, vamos colocar isso e a gente vai vender mais. Porque eu já fiz várias ultras que fala foi um trail run. É, tipo, a única coisa errada, tava faltando trail. É, tipo, tinha o Isso. run, mas não tinha pouco trail. Isso Então, mesmo. quem vai participar, fica preparado, porque você vai subir muito, você vai pegar as montanhas, você vai pegar mata, você vai pegar trilha, você vai provavelmente lama Single também. track, muito lama, aquelas valetas, tudo isso. E isso é tanto quanto para 100 quilômetros também? Para 100 quilômetros também. E Ok. para as distâncias mais curtas, que a gente tem as distâncias mais curtas fora do World Series, que estão também incluídas, para todo mundo poder participar na festa. Eu estava estudando um pouquinho todos os percursos outro dia, tipo, parece que 100 milhas, 100 quilômetros e 55 pega trilha. Mas menos, tipo, 20 ou meia maratona e 10 quilômetros é mais, tem mais rua. É Tem mais mais, por volta da cidade, né? é isso mesmo, tem mais ruas, distâncias mais pequenas. É, mas até, eu acho que é 100 milhas e 100 quilômetros pega o pico mais alto na região. É a única bate-volta na prova, é só para pegar, que é um vista maravilhoso. Honestamente, eu não gosto muito de quando eles vai jogando um bate-volta na meia de uma prova, mas essa bate-volta vai ser vale a pena, gente, porque é espetacular. Tomara que eu vou chegar lá quando tem alguma coisa de sol, porque eu quero ver essa vista maravilhosa. Cara, acho que uma coisa muito importante para quem está escutando é o seguinte: a 100, lançando esse primeiro circuito mundial de 100 milhas e 100 quilômetros, a primeira etapa mundial, a gente escolheu o Brasil.
Então, quem participar nessa prova esse ano é a mesma. Imagina o cara que fez o primeiro Ironman. Pode ser isso. E o cara pode ter essa medalha pro resto da vida. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Eu, como atleta, quem dera poder, mas não posso, que eu vou estar como organizador, mas poder participar na primeira edição do World Series da 100. E a gente teve esse cuidado de escolher o Brasil para mostrar ao mundo. E é muito curioso que a gente está falando com atletas de todo mundo, e a prova que suscita mais curiosidade aos atletas não é a de Gales, não é a final de Itália, não é a de Portugal, não é a americana. É o como é que é a montanha no Brasil, como é que são os atletas no Brasil, como é que a gente faz, como é que a gente viaja, onde é que fica, como é que é o Brasil. E então isso é muito curioso, porque as pessoas têm muito uma ideia, às vezes, por exemplo, na Europa, de Brasil-Amazônia. Aí a gente começa mostrando imagens de Paraty, o pessoal fica louco com vontade de conhecer, de correr. A gente fala, o pessoal é simpático, prova muito bem organizada, essa componente de férias aí em Paraty, passa, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, pode ir para o São Paulo também. Então, porque pega ali Cunha, não é? Então, o que acontece? Acaba sendo um destino que desperta muito a curiosidade a muita gente. E atenção, já vou prometendo, vem aí pelo menos 2 grandes nomes mundiais vão estar aí no Brasil. Boa, isso seria meio próximo. Tem mais gringos participando nessa Sim, prova. de alto nível mesmo, nível elite mundial mesmo, vão estar aí correndo no Brasil 100 quilômetros e 100 milhas. Então, indo para aí cheios de curiosidade de ver como é que é correr no Brasil. Mas eu só estou abrindo um pouquinho, a gente vai anunciar muito em breve. Em breve, mas pode uma pista, uma coisinha, dá tipo qual região do mundo a gente está falando? Um atleta é italiano morando nos Estados Unidos. Agora eu vou deixar Ah, aí ok, para o ok, pessoal. Não vou falar vamos mais deixar. nada. Eu acho que talvez você já deu demais. Ok, tá bom. Então tem surpresa chegando, gente, tem surpresa chegando. E, ei, cara, e você falou uma coisa. Eu vou falar para você, tipo, desde que a primeira vez eu ouvi falar sobre 100, eu fiquei interessado no que você está fazendo, eu fico lendo, eu tipo, puxa, eu falei, acho que a primeira vez que a gente falou, eu falei, tipo, qualquer coisa que precisa, eu quero dar apoio, porque que você falou, quem vai participar com Paraty, você está participando numa coisa muito especial, porque essa prova que você está tentando fazer, que você está levando para o Brasil e pelo mundo, é uma coisa muito, muito, muito legal. Eu acho que é uma grande, grande oportunidade para o nosso esporte crescer aqui no Brasil e no mundo. Então, eu sou um embaixador dessa prova, mas não é à toa. É tipo, eu ia forçar, eu ia fazer isso sem ser embaixador, porque eu quero ver esse 100 ser um grande sucesso, porque tem tudo pronto para ser um grande sucesso. Mas aqui é uma coisa, você vai correr o 100? Não, Não, ok. não, Mas não. Agora eu estou do lado da organização. como um corredor e tipo uma outra coisa ao lado, eu adoro quando o organizador de uma prova é um corredor que ama nosso esporte, porque é muito, muito óbvio quando você entra numa prova que tem um organizador que é uma empresa que não liga muito, está fazendo como um evento. E quando é alguém que tem uma paixão, alguém que ama esse esporte mesmo, de verdade, na veia, porque você pode ver, assim, tipo, é muito, muito rápido, você pode ver isso. E uma coisa, tipo, com isso, eu fiz o Leadville uns anos atrás, e o fundador do Leadville, ele não é um corredor, mas ele é a cara que ama a cidade, tem uma história fantástica. Nem vou entrar, mas quero falar. Leadville tinha muitas coisas especiais, mas a coisa no fim, o fundador dessa prova, todo ano, ele passa lá no fim, ele dá um abraço, ele e a esposa, os dois dão um abraço para toda pessoa que vai cruzando essa linha no fim. E é uma coisa, não gasta nada para eles extra, não é uma medalha,
eu tenho nada para mostrar para esse braço que eu recebi, mas foi uma coisa que ficou comigo. Então, minha pergunta para você, quem vai fazer o para ti? Que é o braço do João? Que é o braço que eles vão sentir? Como você vai dar esse toque, tipo, em cima de tudo para todo mundo que vai fazer? Então, excelente pergunta. Vamos combinar dois conceitos aqui. Um é o conceito empresa, que a gente não pode ter pudor de falar sobre isso. É uma empresa. Uhum. E é uma empresa que investe para fazer o esporte crescer, para dar uma plataforma para as pessoas terem melhores experiências, não é? E difícil ter melhor forma de altruísmo do que uma empresa que faz uma coisa boa, não é? E que gera riqueza para todo mundo, todo tipo de riqueza, não é? Então, isso, para mim, é o core, o fundamental do que a gente tá montando. Agora, isso a gente só consegue fazer com pessoas capazes em várias áreas, diferentes valências. E, claro, a gente tem que ter uma direção financeira, a gente tem que ter o pessoal do marketing, a gente tem que ter o pessoal das operações, tudo mais. E muita gente trabalhando tipo back office, né? Agora, quando a gente está falando da organização do evento em si, tem aqui duas coisas muito importantes que você tocou aí e que para mim e para o meu cofundador, o Tiago Aragão, também é corredor de trilha, possivelmente o melhor treinador aqui em Portugal de trail, ou dos melhores e aqui na Europa, muito experiente em performance esportiva. A gente acredita que nós devíamos buscar diretores de prova para cada país, lembrando que esse ano são 5 provas, 4 etapas qualificativas e uma final. 2023 a gente quer ter mais países. 2024 mais provas qualificativas para poderem, então, os atletas escolher aonde querem participar para depois ir na final. E a gente poder levar as nossas provas para perto de casa de mais corredores ao redor do mundo. Então, o que acontece? Começando aí no Brasil. No Brasil, a gente tem o Cristiano Marcelino, que é um excelente ultramaratonista, possivelmente dos caras no Brasil que fez mais provas, vamos chamar extremas, a nível mundial, grandes distâncias, Badwaters, PT, o cara já fez Western States, já fez o TMB, já fez quase aí essas provas mais difíceis e icônicas, ele já fez quase tudo. E é um organizador de provas no Brasil, então ele combinava as duas coisas, e ainda por cima a gente tem uma excelente relação, excelente amizade, o cara é um cara trabalhador pra caramba. Vou contar aqui uma passagem do Marcelino, que ele depois vai escutar isso, que é curioso. O cara uma vez estava andando de bicicleta, ele quebrou as costelas. Aí a gente tinha uma teleconferência, eu pensei que o cara estava no hospital. Aí a gente está na hora da teleconferência, 5 pessoas, aparece o Marcelino. Esse cara, o que você está fazendo? Eu, pô, estou esperando a minha consulta, ainda não é a minha vez. Pô, você não quebrou a costela? Eu não estou fazendo nada, só estou sentado, não estou ocupando, não estou despendendo energia nenhuma, só abri aqui o laptop. E eu disse, não, cara, vai embora, meu, vai se cuidar aí, esquece isso, o cara está com o computador lá. Então, isso é o tipo de mentalidade que vocês podem esperar. Se alguma coisa der errado, o cara tá lá. E e ele já deu apoio para mim em prova, que é das experiências que cria quase um cordão umbilical entre duas pessoas, não é? Quando a gente dá apoio em prova para um atleta, e no caso a gente já fez isso algumas vezes. Então ele conhece o meu lado mal, não é? Quando a gente aceita o lado mal das pessoas, às vezes é melhor do que quando a gente aceita o lado bom. Você diz assim, pô, eu conheço o teu lado mal, o teu podre todo, eu sou teu amigo na mesma, né? Então, o que acontece? O Marcelino juntamente com a Nilce, a esposa, que eles organizam provas. A Nilce também é corredora de trilha, também faz grande distância, já correu aí ao redor do mundo. Então, eles os dois são os organizadores da prova no Brasil. Então, diretor de prova, o Marcelino, diretora de operações, a Nilce. E depois a gente tem uma equipe ao redor deles, mas eles são as peças centrais. No país de Gales, a gente tem a Laurie Morgan, que é das melhores atletas de provas extremas a nível mundial, que, entre outros feitos, venceu a mítica 6633 Ultra. Para quem não sabe o que é uma prova de 350 milhas atravessando o Ártico.
E ela venceu essa Não, prova contra os melhores corredores de provas extremas a nível mundial. E fez muito nome porque foi uma mulher que venceu. Foi das primeiras mulheres a demonstrar que as mulheres têm uma palavra muito forte a dizer nas longas distâncias. Não é só a Courtney Walter, etc. Tem aí muitas mulheres dando cartas na longa distância. E o Rhys Jenkins, que é um outro cara tipo Marcelino, que faz todas essas provas, Badwaters, etc., e que o ano passado bateu o recorde FKT, o Wales Coastal Path, de 1.000 quilômetros que ele fez lá, 1.000 quilômetros seguidos, e ele bateu. O cara já correu ao redor dos Estados Unidos. Então, são duas pessoas, que é o diretor de operações e a diretora de prova, a Laurie, que é apresentadora da BBC Sports também, que ajuda na promoção da prova, mas são corredores que conhecem montanha. O Reese é organizador de provas, com uma empresa dele, a Pegasus Running. Então, a gente foi pegar, o pessoal conhece muito bem, sabe onde bater na porta, mas tem experiência de montanha. Aqui em Portugal, o diretor de provas é o Pedro Conde, que é um cara que também faz essas provas todas, Leadville, Western States, Maratona de Sábado, cara, o UTMB, já fez tudo, né? Então, é gente muito experiente, que gosta do esporte e tem a oportunidade, junto ao 100, de viver para o esporte e do esporte, não é? Do trail running. Então, esse é o tipo de equipes que a gente está montando a nível mundial. São alguns exemplos apenas. Uhum. Eu Não, não sou só eu, não. É toda uma equipe que está aqui, todo mundo é e, e, altamente. co- e como um bom CEO, como você foi e ainda está agora, você sabe a importância de arrumar um time foda, até melhor do que você, para tudo Melhor que vai em eu, frente. sem É tipo, dúvida. não, Eu muito sou cola legal. só. Eu fico colando os talentos. Boa, cara, Tem que boa. colar todo mundo. Mas voltando rápido, porque eu falei, mas depois eu fiquei falando uma merda aí, mas, tipo, voltando você como corredor, Aham. e voltando para ti, como você ia preparar para os 100 milhas ou os 100 quilômetros? Dá umas dicas, quem está ouvindo que vai fazer uns dessas provas, vamos fazer com 100 milhas, quais dicas? Como corredor, como você, a gente tem, tipo, que uns 10, 12 semanas, né? Alguma coisa assim. Tem 12 semanas, como você ia preparar para essa prova de 100 milhas em Paraty? Vamos começar pela prova de 100 milhas. A prova é bastante dura, não é nenhuma moleza, e tem dois cenários sempre possíveis no Brasil, todo mundo sabe disso. Eu, por exemplo, quando fiz o Rio FKT, cara, começou chovendo, tempestade tropical a 3 minutos da largada. E estava céu azul uma hora antes. E choveu pra caramba, umas 6, 7 horas. A gente parecia que estava correndo no meio do rio, em alguns momentos, eu e a Ana Luísa. Então, no Brasil isso pode acontecer, de repente dá uma virada. Se dá uma virada lá, é uma outra prova. É uma prova que fica muito técnica, escorrega pra caramba, o atleta não vai progredir rápido, vai ter descidas difíceis, tem lá uma pedra muito escorregadia e tem as valetas. Quem fez o Rio Special Stage conhece as valetas. Aquilo não dá para progredir muito rápido, não é? E claro, uma prova de 100 milhas você nunca ia voar por ali descendo, mas provoca um atraso. É uma prova que mói. E então acho que é importante o volume de treino para a prova de 100 milhas, particularmente treino de montanha. Me parece bastante importante, e o que eu tenho falado com alguns atletas e treinadores aí do Brasil, então falam um pouco sobre isso. Então, volume, importante, treino de montanha e força, claro. E o treino de força, porque a prova não é fácil, e tem uma componente técnica. Nos 100 quilômetros, o treino de intensidade vai ser importante, porque vai ter alguns atletas que vão fazer a prova surpreendentemente rápido, na minha opinião. E se pelo menos aqui um atleta internacional que a gente está confirmando, se ele for, vai se pegar aí muito forte com os atletas rápidos do Brasil. Acho que vai começar a coisa puxando bem forte nos 100 Eu quilômetros. acho que você soltou mais uma pista. Você falou se ela for, né? Ele, Ellie, ok, desculpa, eu vi errado. Eu achei que você ele. ok, Mas foi Ellie treinamento. então. Não, é Foi uma pista treinamento. também. Ok, tá bom, tá Sim. bom. Mas Tô, pode tô ser uma ela notando tudo também. aqui.
Mas estou dizendo, Ah, é um atleta, é dos melhores atletas na Europa e que vai se estrear na distância dos 100 quilômetros. Cara que sabe tudo de trás para frente de trail, excelente atleta. Mas vem aí outros. E o que eu estou dizendo é, nos 100 quilômetros, pode haver algumas surpresas se fazerem mais rápido do que aquilo que por vezes se possa pensar no planeamento. As 100 milhas eu acho que vão ser mais duras do que os atletas estão pensando que vai ser. Ou seja, as 100 quilômetros pode ser um pouco mais rápido do que os atletas estão pensando. O treino de intensidade acho que é importante para atletas que querem fazer mais rápido. E nas 100 milhas, para os atletas que querem fazer mais rápido, esse tipo de treino. Mas claro que isso é o normal. Para os atletas que vêm um pouco mais atrás, claro que tem que ter um treino forte de trilha e volume de treino, porque essas provas não são fáceis, nem a de 100 quilômetros, nem de 100 milhas. Para atletas internacionais, importante a questão da umidade, porque quem vai, por exemplo, da Europa e chega aí no Brasil, se não for um tempo antes, e a gente sabe de atletas que vão da Europa para aí, se não chegar e até de Portugal, se não chegar um tempo antes, fica muito difícil, se não tiver tempo para aclimatar minimamente o corpo com a umidade aí, não adianta que não vai ter o rendimento que o atleta que está acostumado a treinar aí vai ter, mas isso é válido para todo mundo, não é? Porque ali é uma zona tem muita umidade, pode estar bastante calor, e isso tem que estar pensado no treino. Particularmente a questão de nutrição e hidratação, e questão de bolhas nos pés, é uma coisa que está cada vez mais evoluída. Há muitas opções para evitar esse tipo de problemas, meias específicas, e o pessoal começar estudando um pouco mais afincadamente e aceitar um pouco a evolução. Tem muitos atletas antigos que eu vejo que não testam as coisas novas e têm de forma recorrente os mesmos problemas com coisas que são muito facilmente resolvidas hoje em dia e que podiam dar não só a melhor performance, mas desfrute da prova, porque o cara não desfruta mais que tem bolhas nos pés. Então, quem você ia chutar pessoa, tipo, os primeiros tempos de 100 milhas e a cara que conhece o percurso, conhece os corredores que vai participar, quem você ia chutar para quem vai cruzar primeiro os dois? Assim, eu vou falar mais ou menos pelo que a gente sondou. O pessoal está falando mais ou menos 25 para 26 horas, as 100 milhas. Para primeiro, Okay? 26. 25, 26 horas. É o que a maioria está falando. Pessoas que não sabem, tipo, ok, Western States é 100, é tipo o recorde de 14 horas. O Hard Isso. Rock é 21, alguma coisa assim. Tipo, então, você está falando, vai ser pessoas boas correndo, mas você está chutando 26. Não sou eu que estou chutando, eu estou dizendo. O que a gente auscultou a opinião de vários atletas e treinadores e estão mais ou menos dizendo por volta das 26. Eu vou chutar mais ou menos para 20, 21 horas. Se for atleta mesmo de ponta, eu acho que vai rodar por aí. Uau. Tá, e para o quilômetro, É um chute. É o 100 meu quilômetros, chute. tudo está válido, tudo está válido, mas... E para 100 quilômetros? 100 quilômetros eu não vou dizer ainda para você hoje. Eu ainda estou estudando isso. O de 100 milhas eu já estudei. A de 100 quilômetros eu posso dizer outro dia, escrever num comentário, mandar para você, você posta, mas eu não quero arriscar ainda. Mas as 100 milhas o meu chute é 20 para 21 horas, mais ou menos. Tá bom, tá bom. Alguém Então, vai fazer menos uau. no futuro. Mas nessa Uhum. primeira edição, acho que vai sair por aí. É o Isso. que eu acho. Boa, boa. Então, vamos entrar um trecho aqui chamado Ultra Tiro. A gente vai fazer perguntas rápido, só para Ok, aí, vamos lá. só ter que responder uma palavra, duas palavras se quiser. Tipo, ok, Vamos lá. ano que vem, o Badwater, Western States e o Hard Rock te chama. Qual você vai fazer? Você só pode fazer uma. Qual? Quais são as três? Desculpa. O Badwater, Western States ou Hard Rock? Os três nos Estados Unidos. Badwater. Badwater, ok. Você tem a oportunidade de investir em Bitcoin ou UTMB? Qual você vai investir? Porra, são caras perto, Bitcoin, porra, não vai investir no TMB. História é essa, cara. Isso é fácil para você.
Qual CEO você respeita mais hoje em dia? Elon Musk, ok. Corredor de ultra que você quer ler a biografia dele ou dela? Alexander Sorokin. Coisa que sempre tem no seu drop bag. Umas Power Gums. Power what? Power Gums. Que nem aquelas da Cliff, da Sponsor. Não, é gostoso. Eu Power já Gum. E, ok. Long shorts, short shorts, sunga ou lycra? Qual você vai usar? Lycra é compressão. Você é um cara de lycra, eu percebi disso. Você é um cara de lycra. Compressão. Gel mais estranho você já tomou? Todos. Não tomo mais nenhum. Todos são nojentos, né? Para cima de 100 milhas, não meto um. E essa última não faz parte de tiro, eu quero mais comprido aqui, mas se for daqui em 5 anos, a gente está falando o 100 é um grande sucesso. O que significa isso para você? A gente conseguiu ter público vibrando, público que não pratica o esporte, vibrando com os atletas que conseguem empurrar os limites do que é possível para bem longe nas montanhas mais maravilhosas do mundo. Muito bom, cara. João, cara, você é um cara de... tomara que pessoas perceberam isso nessa entrevista, mas você é um cara de muitos bonés. Você é o João CEO. Aqui você é João do Portugal, mas eu acho que no Portugal pessoas não usam esse nome para você. Você é o João Corredor, você é o João Pai, você tem uma família grande, você é um cara que você faz muito e... que eu tô vendo até agora, você não faz nada fraca, você não faz nada meia boca. Tudo é 80, tô vendo nada 8. É então, um pouco assim. Mas há um preço a pagar, há um preço a pagar. Há um preço. Mas como você pode fazer tudo isso, eu não sei. Isso tem que ser outra entrevista. Mas que eu quero falar, você é uma cara muito impressionante para mim. Eu acho que é muito legal que você está levando essa 100 World Series que vai começar aqui no Brasil, vai nascer aqui no Brasil. Eu estou muito animado, faz parte disso. Foi um prazer falar de novo com você, João. Muito obrigado, cara. Cara, tudo de bom, boa sorte e tomara que a gente pode falar pessoalmente daqui em 12 semanas, né? Seguramente, Roger. E obrigado a todo mundo que está escutando. Quem quiser fazer perguntas ou através do Roger ou direto lá para mim, é só perguntar e vamos em frente. Isso, onde é melhor pessoas para te achar? Você tá o 100 está muito forte no Facebook, na Insta, tem mais o site? Sim, no site, mas pode pesquisar, pode ir direto fazer perguntas para mim, joaandrade.ultra no Instagram, qualquer coisa manda no direct, tira lá perguntas e faz lá as perguntas, a gente tira essas dúvidas e vamos embora. Bom demais. Abraço, cara, e tomara que daqui a pouco você vai voltar no outro lado aqui. Sem dúvida que eu vou. Obrigado, Roger, valeu. Obrigadão. Gente, você tá vendo porque... eu gosto, tá, de João? Tomara que sim. Gente, como a gente falou, você pode achar João na Insta, manda mensagem para ele. Até o próximo, no outro lado. Tchau, tchau.